Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, ó, Diálogos de Platão, e falaremos especificamente do diálogo Laques, que é o diálogo da coragem. Então eu estou me aventurando aí agora em ler a obra de Platão completa, o que vai ser um grande desafio, já vem sendo um grande desafio, e hoje eu resolvi aqui, no meio dessa minha jornada aí, dessa aventura que eu me propus a fazer, comentar um pouco a respeito deste diálogo, que de todos os diálogos que eu já li três, estou indo para o quarto, foi o primeiro que eu li, e também foi o que eu tive mais facilidade para ler. Encontrei algumas coisas bem bacanas aqui, eu quero compartilhar com você. Mas antes, já deixe o seu gostei nesse vídeo, já se inscreva no nosso canal, porque ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Fechou? Então quero começar falando, esse livro aqui, ó, ele traz alguns diálogos, né? Então é uma coletânea. Esse livro tem 5 diálogos. Existem diálogos que são maiores, diálogos que são menores. Eu iniciei na obra de Platão lendo a Apologia de Sócrates, que inclusive temos um vídeo aqui no canal onde eu comento essa obra. Coloquei essa obra também no nosso clube do livro e aí eu decidi, eu falei, cara, quer saber? Eu vou me aventurar nessa jornada aí de ler a obra completa de Platão, e aí comecei por esse livro, por esse diálogo, né, que é o diálogo Laques. Quero contar um pouco da minha experiência inicialmente lendo essa obra, como eu falei aqui mais cedo. Até aqui foi a obra, né, foi o diálogo que eu mais tive facilidade para ler de Platão. Eu vou explicar um pouco ali ao longo do vídeo, principalmente no final, na verdade, um pouco da diferença desse para os outros diálogos. Não tem sido tarefa fácil, até porque eu estava falando com o Gustavo aqui mais cedo. É uma leitura diferente, porque normalmente nos livros que a gente está acostumado a ler, o autor já vem com o argumento pronto. Então ele já te coloca assim, ó, é isso daqui. Ele vai construindo com você uma linha de raciocínio, mas ele já te entrega ali o argumento final, digamos assim, pronto. Nesses diálogos de Platão, o que eu tenho visto é que você vai sendo conduzido, junto com os personagens do diálogo, a de fato ter uma conversa filosófica e um embate para que você possa, junto com os personagens, encontrar ali uma resposta final, e em muitos deles, a maioria dos que eu li até agora, terminam sem uma resposta, né? Então, é uma leitura diferente justamente por conta disso, porque você vai sendo conduzido a encontrar de fato ali a resposta que está sendo buscada ali naquele diálogo. Até brinquei com o Gustavo aqui que teve um dos diálogos que eu li que Sócrates dá um conceito a respeito de uma questão específica. Eu falei, cara, é isso daqui. Agora eu entendi. E aí ele mesmo vem com um contra-argumento e eu falo, cara, eu estava errado, não era aquilo, ele também estava errado. Então é bem legal porque te estica bastante e te faz refletir e meditar sobre muitos assuntos. Esse diálogo específico, que é o Lax, ele vai tratar da virtude da coragem, então eu me interessei muito por conta disso, por causa do tema, e eu resolvi começar nele por conta disso. Como que funciona aqui esse diálogo? Qual que é o panorama geral, né? Nele a gente vai ter 5 personagens. Então Platão está tratando ali, né, desse tema da coragem e ele constrói 5 personagens. O protagonista, né, de todos os diálogos é Sócrates. Sócrates que é esse grande mestre, né, esse grande mentor de Platão. Então ele vai estar aparecendo ali no diálogo como esse protagonista, né, como personagem principal. Outros 2 personagens são Laques e Nícias. Eles são generais atenienses, né? Então eles são generais ali do exército de Atenas e eles estão ali como mentores de certa forma. Vocês vão entender aqui ao longo do nosso vídeo. E os outros 2 personagens que a gente vai ter aqui é o Lisímaco e o Melécias. Esses dois, eles são pais que eles querem buscar uma resposta de qual que é a melhor forma deles educarem os seus filhos. Então, o diálogo ele vai se tratar dessa maneira. Você vai ter o Lisímaco e o Melécias. Cara, a gente precisa ali entender qual que é a melhor forma da gente educar os nossos filhos. Sócrates vai ser convidado como esse grande mentor pelo Laques e Unícias, que são
as primeiras pessoas ali que o Lisímaco e o Melessias estão buscando ali, de fato, uma resposta para essa questão na qual eles estão buscando. Então eu quero passar com vocês hoje nesse vídeo sobre pontos que me chamaram a atenção, que vão muito além da questão da coragem, né? A gente vai finalizar esse vídeo falando do significado da coragem, qual que é a resposta que o diálogo te entrega, mas eu fui impactado assim por alguns pontos ao longo dessa experiência lendo o livro, e eu quero compartilhar cada uma delas com vocês. E aí, para começar, o primeiro ponto que me chamou muito a atenção é logo de cara, assim, no início do diálogo, a gente vai ver o Lisímaco e o Melessias extremamente arrependidos. E por que que eles estão arrependidos? Eles estão arrependidos porque eles tiveram uma infância muito fácil. Eles estão falando ali que eles têm histórias muito bacanas dos pais para contar para os seus filhos, mas eles não têm façanhas próprias para poder passar para os seus filhos. Então, ali na mesa de jantar, quando eles estão ali, né, educando seus filhos ou tendo esse tempo de comunhão, eles têm diversas histórias dos pais, façanhas incríveis para contar, só que eles mesmos não tiveram isso, justamente porque eles tiveram uma infância fácil e eles, inclusive, eles culpam os pais por terem tido essa infância fácil. Eles carregam essa dor, né? Eles carregam eles de fato passam essa culpa para os pais por permitirem que eles tenham, né, que eles tivessem tido essa infância muito fácil. E aí, a primeira reflexão que eu tive aqui, e que me impactou, eu queria compartilhar com vocês, é porque Lisímaco e Melessias, eles estão se arrependendo de algo que muitos de nós passamos uma vida inteira buscando ou invejando, que é o conforto, que é essa busca por uma vida confortável, que é essa busca por uma vida sem aventuras. Eu cresci num meio com pessoas muito ricas. E uma coisa que eu percebi, tanto nesse tempo onde eu cresci e convivia com essas pessoas, mas também na internet, enfim, em outros meios, é que o herdeiro, ele é uma pessoa que carrega, que sofre uma inveja muito grande. O herdeiro, ele é alvo muito grande de inveja. Então a gente vê pessoas ali que tiveram, né, que herdaram muito dinheiro dos seus pais, e aí você tem gente que olha para essas pessoas e fala, pô, o meu sonho era também ter tido essa vida, ter tido uma vida mais fácil, por conta desse dinheiro herdado, dessa estrutura herdada, e um outro grupo de pessoas que vai atacar os herdeiros porque, né, falam que eles não merecem, não fizeram nada por isso, mas o ponto é, até mesmo essa inveja, para mim, denuncia que essas pessoas queriam ter tido a vida que esse herdeiro tem. O ataque que eles fazem aos herdeiros é porque essas pessoas têm algo que elas não têm. Então, eles transmitem essa dor, essa raiva, essa amargura, justamente porque eles não tiveram o que o herdeiro tem. Então, o ponto principal aqui, para a gente poder começar, é justamente isso. O herdeiro, ele é alvo de inveja ou alvo de admiração e de desejo de ter uma vida parecida com a dele. Só que é justamente essa vida fácil e confortável que normalmente o herdeiro tem que o Melessias e o Lisímaco eles estão aqui se arrependendo de ter. Eles têm esse arrependimento porque tiveram uma vida, uma infância muito fácil, né? Uma vida muito fácil baseado pela estrutura que eles tiveram. E aí eu queria justamente trazer essa reflexão, né, de que uma vida pautada no conforto, ela vai te trazer arrependimento lá na frente. Então, como eu falei, eu cresci nesse meio e ali eu vi que existem os herdeiros, que são os herdeiros virtuosos, que eles, cara, vão pegar o que eles receberam, vão querer multiplicar aquilo e vão querer fazer daquilo que eles receberam algo muito maior, vão se colocar em um lugar de desconforto e de crescimento, mas você vai ter também o herdeiro ali, o malandrão, né? O herdeiro ali que está no marasmo, o cara que só quer saber de torrar o dinheiro, de viajar para a Europa e aproveitar a vida, não tem nenhum tipo de ambição maior. Então tem esses dois tipos de pessoa. E, cara, eu acho muito legal quem herda uma condição boa e quer crescer e quer multiplicar. Inclusive, um membro do clube veio uma vez conversar comigo, pediu um aconselhamento, porque ele estava numa crise e falou: Cara, meu pai tem muito dinheiro
e eu acho que eu tenho que começar um negócio do zero, porque eu não sou digno e tal. Eu falei, não, cara, pega o que seu pai tem, já construiu, e multiplica isso e transforma em algo melhor. Então, eu acho muito bacana quem, né, quem tem essa mentalidade, mas você também vai ter esse cara que é o cara que só quer saber de buscar o conforto, seja ele herdeiro ou não, né? Porque aí também é um ponto interessante. Nós que não temos nós que não viemos, né, não carregamos essa herança financeira muito grande, muita gente trabalha uma vida inteira buscando, de fato, um dia poder viver no conforto. Só que a vida de conforto que muita gente busca, ela vai gerar um grande arrependimento lá na frente. Tem o livro A Morte de Ivan Illich, né, do Tolstói. A gente leu no clube também esse ano, né, no nosso clube do livro. E a gente vê um cara que ele buscou o conforto a vida inteira. Ele viveu uma vida aburguesada, ele teve uma vida confortável, uma vida ali de um leve status, e ele chega no final da vida extremamente arrependido, porque ao invés de buscar algo maior, ele estava somente buscando o conforto. E aí, para mim, esse é o ponto principal para a gente poder fechar aqui essa linha de raciocínio desse primeiro ponto que eu quis levantar aqui. A felicidade, ela não vai vir de uma vida fácil, mas sim de uma vida com significado. A felicidade, principalmente do homem, tá? Cara, o homem, isso aqui é muito importante, né? Eu sou homem, estou falando para homens aqui. Se você é homem, preste atenção. Cara, o homem não tem satisfação nenhuma em receber as coisas. Cara, o homem tem esse anseio, esse desejo de conquistar as coisas. Então, buscar uma vida de conforto não vai deixar ninguém feliz. E ter uma vida onde tudo é dado para você não vai trazer felicidade para ninguém. Uma pessoa alcança a felicidade, alcança uma vida plena, uma vida feliz, uma vida realizada quando ele tem significado. Uma vida feliz não é uma vida ausente de desafio, mas é uma vida onde cada desafio tem um significado. Então, aqui a gente vê esse retrato de Lisímaco e Melécias arrependidos pela vida confortável e sem aventuras que eles viveram e que eles não têm essa história para poder contar para os seus filhos e culpam os seus pais por terem permitido isso, né? Por terem permitido que eles tivessem essa vida super protegida e que não se aventurassem e que não tivessem ali histórias para contar para os seus filhos. E aí a gente segue aqui, né, no nosso diálogo, né, a gente vai lendo, então eles buscam ali tanto o Laques quanto o Nícias para pedir conselho, e aí o Laques e o Nícias veem Sócrates. Sócrates aparece e eles falam, cara, esse cara aí é brabo, ele tem que vir para a discussão, ele vai agregar muito, ele vai acrescentar muito para a gente poder ajudar vocês dois. E aí, para mim, é uma atitude extremamente nobre e que a gente precisa replicar a que Sócrates vai ter agora. Então, Laques e Nícias pedem, tanto eles, né, quanto o Melécias e o Lisímaco, pedem a sugestão, o conselho de Sócrates. Sócrates, o que que você acha sobre isso? Sócrates, qual que é a sua opinião sobre qual a melhor forma da gente cuidar dos nossos filhos, da gente educar os nossos filhos? E aí Sócrates, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que Laques e Unícias têm mais experiência do que ele e por isso eles devem falar primeiro. Sócrates tem essa humildade de reconhecer que existem outras pessoas naquela conversa que têm mais idade, que têm mais experiência sobre aquele assunto e que justamente por isso essas pessoas deveriam ser ouvidas em primeiro lugar, o que é muito diferente da forma que muitos de nós agimos hoje. Independente de onde a gente esteja, a gente está sempre pronto para falar e com muita pouca vontade de ouvir. A gente quer sempre que a nossa opinião seja ouvida, a gente quer sempre tomar a frente e se posicionar e falar alguma coisa. E Sócrates está aqui, o grande Sócrates, reconhecendo e tendo se colocando nesse lugar de humildade, dizendo, ó, esses dois têm mais experiência do que eu, então eles devem ser ouvidos antes do que a mim. E aí, a humildade, cara, a humildade, provavelmente, pelo menos ao meu ver, é talvez a virtude maior que Sócrates tem. E é justamente a humildade que faz com que Sócrates seja considerado o homem mais sábio da Grécia. Se você assistiu o nosso vídeo aqui do Apologia de Sócrates, você vai lembrar
de que Sócrates chega numa conclusão de que ele é o homem mais sábio da Grécia porque ele sabe que ele não sabe. Ele não é o mais sábio porque ele sabe de todas as coisas. Ele é o mais sábio porque ele reconhece que tem muita coisa que ele não sabe e ele vai justamente é, criar essa premissa, esse princípio de que o ápice da inteligência do homem é você saber que você não sabe e o ápice da ignorância, da burrice do homem é você achar que sabe de coisas que você não sabe. Então, a humildade é essa virtude que Sócrates carrega de forma tão forte e que a gente precisa trazer para as nossas vidas. E essa cena, para mim, retrata, personifica isso que ele carrega. Só que, e isso é muito importante, porque uma coisa é você saber que você tem que fazer algo. Isso é maravilhoso, isso já é um ótimo primeiro passo. Você tem que saber quais são as virtudes que você tem que ter, você tem que saber o que não fazer. Só que tem um problema nisso tudo que é algumas pessoas sabem que tem que fazer alguma coisa, só que elas carregam os conceitos errados dessas palavras. Por exemplo, a pessoa reconhece que ela tem que ser mais humilde, mas ela não entendeu de fato qual que é o conceito de humildade. E ela acaba indo para um lado que ela acha que é humildade, mas aquilo, sei lá, talvez não seja de fato o verdadeiro conceito de humildade. E eu queria trazer aqui de forma bem breve o conceito de humildade, o que de fato é ser humilde. E ser humilde não é você se diminuir. Ser humilde não é você se autodenegrir. Mas ser humilde é você reconhecer as suas limitações. Ser humilde é saber até onde a sua força alcança. E a arrogância, a soberba é você não reconhecer esses limites e ainda você achar que você tem muito mais essa virtude do que as outras pessoas, diminuindo as outras pessoas. E um grande erro que as pessoas cometem é achar que humildade é você se encolher, é você se autodenegrir, é você se diminuir, é você falar, nossa, eu sou um lixo, eu sou pequeno, eu sou isso, aquilo, e achar que isso é ser humilde. Não, isso não é ser humilde. Ser humilde é você reconhecer as suas limitações, e é por isso que você pode ter autoconfiança e ser humilde ao mesmo tempo. Você pode ser autoconfiante reconhecendo as virtudes que você carrega, reconhecendo os dons e talentos que Deus te deu e se posicionando nisso, mas não caindo, não passando para uma linha da arrogância e prepotência por ter a humildade de reconhecer as suas limitações, principalmente numa relação sua com Deus, de você entender que você não é autossuficiente e que os seus braços alcançam até determinado ponto, que a sua força é capaz de mover somente até um determinado lugar e que você precisa de Deus na sua vida para fazer aquilo que você não pode fazer, para mexer em coisas que o seu braço não alcança. Então, que a gente tenha esse conceito muito claro e bem definido de humildade e que a gente possa implementar essa virtude de Sócrates, que para mim ela é a principal dele, que é justamente essa virtude que faz dele o homem mais sábio da Grécia. E aí depois a gente vai seguindo aqui na leitura, e para mim tem um ponto muito engraçado, porque aí eu quero dar a minha percepção, tá? Você vai ler esses livros antigos e você vai falar, cara, esses livros são muito atuais. E aí você começa a rir, eu pelo menos faço isso. E a gente vai ter aqui um ponto muito engraçado que é, eles estão ali no debate, como que você tem que agir, o que é a coragem, eles começam a debater, é uma conversa bem profunda. E aí, eu não lembro agora quem foi, tá? Mas um deles tem uma ideia genial, a princípio genial, que ele fala, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos votar então? A gente está aqui nesse impasse, por que não fazer uma votação? E se eu não me engano, ia ser justamente o Sócrates que ia dar o voto de Minerva, que ia ser ali, ia dar aquele voto que é o voto diferencial. E aí Sócrates, ele vem e diz o seguinte, que não é certo você buscar a opinião da maioria, mas sim você buscar a opinião daquele que sabe mais sobre o assunto. Não faz sentido eles votarem ali, porque o fato de você ter mais votos em uma certa questão não significa que aquela questão vai ser a melhor. E que ao invés de votar, você tinha que entender quem que era a melhor pessoa
para tratar daquele assunto e ouvir aquela pessoa. Então, a gente precisa entender, isso é muito importante, porque a gente muitas vezes se move e toma atitudes baseado na percepção da maioria. A gente tem a gente tem no nosso imaginário essa ideia de que a maioria tem razão, né? A voz do povo é a voz de Deus. E aí Deus está lá, Deus está falando, ele está quase falando, meu Deus, ele está, nossa, o que estão fazendo, né? E a gente percebe, recentemente eu passei por uma situação de que me aconselharam, ao meu ver, de forma totalmente equivocada, a fazer algo. Eu falei, cara, não vou fazer e conversei com uma outra pessoa. Falei, o que você acha? Aí me responderam o seguinte, falaram, ah, mas todo mundo faz isso. Eu falei, cara, mas assim, todo mundo faz muita coisa e muita coisa que não faz bem para as pessoas, não faz bem para a alma das pessoas. Então, não é porque todo mundo faz, não é porque a maioria faz que eu vou fazer. Então, para mim, esse ponto aqui, ele é ao mesmo tempo engraçado, mas é crucial a gente entender que a maioria nem sempre tem razão e de que não é porque algo foi votado e que a maioria achou que aquilo tem que ser feito, que aquilo vai ser bom, tá? É melhor você ouvir uma pessoa que sabe do que você ouvir 10 pessoas que acham que sabe, que vão estar falando besteira. É melhor você ouvir o conselho de uma pessoa extremamente sábia naquele assunto do que você sair buscando o conselho de várias pessoas que não têm conhecimento e só porque tem ali, talvez, um consenso, aquilo vai ser a sua decisão para tomar, não faz sentido. Ao mesmo tempo, não é porque todo mundo faz alguma coisa que é correto. Cara, eu cresci num meio muito louco. A imoralidade reinava naquele lugar. E eu vi que tinham comportamentos que todos meus amigos faziam. Eu falei, cara, hoje eu acabei, né, tendo uma reviravolta na minha vida, graças a Deus. Mas assim, de vez em quando eu volto naqueles lugares a conversar com aquelas pessoas e eu vejo, cara, nada mudou. Essas pessoas estão indo para um lugar muito esquisito por conta de atitudes que para eles é muito comum e que para mim não faz muito sentido. Então, assim, não é porque todo mundo faz algo que aquilo é correto. Não é porque normalizaram algo em uma certa região, em um certo lugar, não é porque tem um consenso entre pessoas sobre uma atitude, aquilo vai ser correto. Então, isso daqui é muito bacana quando a gente vê Sócrates falando isso, de que, ó, a gente não tem que buscar a opinião da maioria, não tem que votar aqui. A gente tem que entender quem que é a melhor pessoa e perguntar para ela. E essa pessoa aqui dando o aval, dando a diretriz dela, a gente tem que seguir essa pessoa. E você pode estar se perguntando, porque eu me perguntei, mas beleza, como então saber quem é a melhor pessoa? Como então saber quais conselhos eu devo ouvir e qual que é a unanimidade burra, né, que você não deve acabar seguindo? E aí Sócrates, ele vai concluir, né, ele vai passar por uma ideia que para mim foi muito interessante, que é, para Sócrates, uma pessoa só tem autoridade sobre um assunto de duas formas. A primeira é se ele aprendeu com os grandes mestres, ou seja, se ele teve grandes professores, se ele teve grandes mentores. A segunda é se ele colocou aquilo em prática na vida dele. Então, para Sócrates, só quem cumpre esses dois pré-requisitos é que deveria opinar sobre algo. Se a pessoa não cumpriu um desses dois pré-requisitos, ela não deveria opinar sobre aquilo. E hoje, o que a gente mais vê são pessoas opinando sobre coisas que elas não tiveram estudo, que elas não tiveram grandes mestres, não leram livros e não têm conhecimento sobre aquilo, e que não colocaram aquilo em prática na vida delas. E ó, eu sou muito a favor, cara, da pessoa poder falar, da pessoa poder expressar a opinião dela. Mas eu sou contrário à pessoa não ter o senso de entender sobre o que ela deve ou não deve opinar. Porque deveria ser uma questão de senso. Cara, tem coisas que eu não falo sobre porque eu não sei. Eu não sei. Eu estou aqui falando desse livro, eu não vou dar uma aula sobre Platão, porque eu estou lendo Platão ainda. Eu estou falando sobre uma obra que eu li. Então, eu tenho muito esse cuidado e o meu entendimento é justamente esse, de que quando eu vejo Sócrates falando isso, cada um de nós deveria fazer um exame de consciência, de entender, cara, esses pré-requisitos são básicos para que eu possa, de fato, opinar em alguma coisa e você, de fato, ter o seu tempo sendo investido em algo produtivo, porque se você não passou por nenhum desses dois pré-requisitos, vai ser improdutivo qualquer tipo de conversa ou ajuda naquele cenário.
E aí tem outro ponto ainda que para mim é pior, quando a gente pensa nesse segundo ponto aqui, que é colocar isso em prática na vida, que é a questão da hipocrisia, né? Então, você vai ter do grego a palavra hipócrites, que significa atuar, significa interpretar. O hipócrita é um ator. O hipócrita é alguém que está ali falando uma quantidade enorme de coisas e você às vezes se surpreende pela oratória, pela retórica, né, por aquilo que ele está falando, mas não é uma pessoa que coloca isso em prática na vida dela, então você não deveria ouvir esse tipo de pessoa. Uma árvore você conhece pelos frutos, está lá no Evangelho. Então, que a gente entenda que esses dois pré-requisitos, e aí, primeiro, nós com os outros, a gente tem que ter esses dois pré-requisitos para que a gente possa, de alguma forma, opinar sobre algo e entender agora dos outros conosco. Por que que eu vou ouvir essa pessoa? Por que que eu vou, de fato, talvez, sei lá, entrar nessa discussão? Então, eu acho isso legal, porque para o Sócrates, para a gente fechar aqui esse ponto que para mim foi bem bacana, de que o especialista é essa pessoa que tem, de fato, esses dois pré-requisitos, né? Você aprendeu com os grandes mestres ou você colocou em prática aquilo na sua vida. E é bem bacana, porque o diálogo, como eu falei aqui mais cedo, e até comentei com o Gustavo aqui antes, o que eu tenho percebido do diálogo dos diálogos de Platão, e o que eu até ouvi de um professor meu de filosofia, é o seguinte: o diálogo, você não vai ler os diálogos de Platão querendo receber uma resposta pronta. Você não vai receber nada de bandeja. É um exercício para que você possa meditar sobre um assunto e você, junto com ele, seguir uma jornada e entendendo que você pode, no final, chegar e não ter nenhuma resposta concreta, mas que você foi esticado, que você se aprofundou intelectualmente sobre um assunto e que, principalmente, você descartou muitas soluções que você achava, né, que aquilo fazia parte da verdade sobre aquele assunto. Então, para fechar aqui o nosso vídeo, eu vou falar um pouco sobre essa questão da coragem especificamente, né? Afinal, é, a proposta desse diálogo é tratar da virtude da coragem, né? Então, a gente vai ter aqui ao longo do diálogo várias definições sobre a coragem, só que eles não vão chegar de fato em uma conclusão. Mas eu separei aqui duas definições que eles chegaram e que depois viram que não fazia sentido para passar para vocês, né? E inicialmente o Lax, né, ele vai falar para o Sócrates que coragem é você ficar firme em combate. E quando a gente olha essa definição, você fala, cara, faz muito sentido. Uma pessoa corajosa, e Lax ele era um soldado ateniense, né? Então, uma pessoa corajosa é uma pessoa que fica firme em combate. É uma pessoa que não arreda o pé. É uma pessoa que não tem medo do desafio. Ele vai ficar firme ali, mesmo com o pau quebrando. Só que Sócrates, na sua genialidade, ele vai dizer o seguinte: essa definição ela é limitada, porque às vezes você vai ter que recuar de forma estratégica. Então, você não pode definir que uma pessoa é corajosa só por ela ficar firme em combate, ao mesmo tempo dizendo que quem tem um movimento estratégico de às vezes recuar, essa pessoa é um covarde. Não, ele está sendo estratégico, porque às vezes vai ser necessário. E isso aqui daria minutos e minutos de reflexão, mas entenda também que na sua vida terão momentos que você vai ter que às vezes dar dois passos para trás, às vezes vai ter que recuar, às vezes vai ter que fazer um movimento estratégico e que isso não vai ser um sinal de covardia, mas vai ser um sinal de inteligência. Porque existe uma diferença muito grande entre o corajoso e o suicida. E o corajoso ele tem que ser uma pessoa sábia e inteligente, entender que talvez a hora de atacar ou de continuar atacando ali não é a melhor, que ele vai ter que recuar. Então, essa primeira definição ela já é descartada justamente por esse contra-argumento de Sócrates. E depois, Sócrates, ó, Lax vai falar de uma outra definição do que é a coragem, e ele vai falar que coragem é uma resistência da alma, o que conecta muito, né, com essa primeira ideia. Só que Sócrates vai falar o seguinte: não faz sentido ter essa definição da coragem, porque você pode resistir em algo bom ou ruim. Então você pode ter uma resistência em algo ruim. Isso não é coragem, isso é burrice. Então,
Sócrates também descarta esse segundo argumento. Então, basicamente vão desenrolar outros argumentos, contra-argumentos, reflexões, e o diálogo ele vai terminar sem conclusão, ou seja, eu aprendi isso com um professor de filosofia meu, que vai terminar em aporia. Aporia é quando o diálogo termina sem conclusão. Então, no começo, eu li aqui, cheguei no final, eu falei, cara, tá faltando página, não é possível. Eu dei uma bugada. Eu falei, tá, mas qual que é o resultado? E aí, depois, né, esse professor de filosofia meu falou de que existe, né, alguns diálogos, inclusive dos três que eu li, dois terminam assim, terminam em aporia, terminam sem conclusão. Inicialmente você pode achar que, cara, é frustrante e que não adiantou de nada, porque você saiu de fato sem uma conclusão concreta, só que é bacana porque você vê que te traz frutos talvez muito maiores do que te entregar pura e meramente ali um argumento, algo pronto para você e você só repetir aquilo depois. Então, basicamente, o diálogo, né, lá que passa por tudo isso. A minha experiência, eu já falei no início, eu quero só repetir aqui e frisar um pouco melhor, que eu gostei de ler, é desafiador, realmente não é fácil, mas é menos difícil do que eu achava. A minha expectativa é que ia ser algo muito difícil, eu posterguei isso por bastante tempo, e quando eu me coloquei assim para de fato começar a ler, e isso tem acontecido também com Shakespeare, tá? A gente tem vídeo aqui, se eu não me engano, é porque tem que ver a ordem que eu falei com o Gustavo para ele postar, mas se não tem, vai ter vídeo sobre obras de Shakespeare, e eu demorei muito para ler alguns livros clássicos, como Platão e como Shakespeare, porque eu achei que ia ser muito desafiador, achei que ia ser muito difícil. E realmente não é fácil. Platão ainda acho mais difícil do que, por exemplo, o que eu já li de Shakespeare, mas é menos difícil do que eu imaginava e é muito prazeroso. É muito gostoso você ler, é muito gostoso você, em Platão, você seguir essa caminhada de meditação. O que eu faço é ler poucas páginas por dia, para não ficar correndo e ficar meditando sobre isso. Em Shakespeare, por exemplo, né, é você tentar encontrar o simbolismo, o significado ali, muitas vezes nas entrelinhas. É, tem sido muito prazeroso. Acho que esse é o ponto que eu queria trazer aqui. Se você tá aí, às vezes, cara, com desejo ou com receio, pô, não vou ler porque não vou entender nada. Cara, vai ter muita coisa que você não vai entender de fato. E aí é bom você ter grandes mestres, né? Você pedir ajuda, você ter professores que vão te guiar, como graças a Deus eu tenho. Mas assim, não fique com medo, com receio de falar, pô, não dou conta disso. Vai ser difícil, vai ser desafiador, mas vai ser menos desafiador do que você imaginava e vai ser mais prazeroso do que você imaginava. Pelo menos tem sido assim comigo. Fechou? Então é isso, meu povo. Terminamos aqui mais um vídeo. Mais um episódio nosso comentando aqui livros no Talk 77. Gustavo está com uma cara muito reflexiva, eu acho que ele gostou. Está pensando sobre a coragem, está pensando sobre a humildade, sobre tudo que a gente conversou aqui hoje. Eu espero que você esteja igual aí da sua casa. Mas é isso. Fiquem com Deus aí, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.